Então, lá, vamos para a segunda parte aqui da aula de hoje, tá? É, eu vou colocar aqui algumas questões, né, sobre que são importantes quando a gente está começando na parte de CFD ou de simulação em geral, que é quando a gente tem esses erros, né? Então, a coisa melhor que tem é quando a gente tem essas mensagenzinhas aqui, né? O cálculo foi feito, aqui é no Fluent, aqui é no CFX, é maravilha, né? Então, uma das coisas que acontece antes daqui é fazer o setup que a gente está fazendo, e dá muito erro, tá? Às vezes é só a leitura de um arquivo, ou o arquivo não foi salvo, então acontece bastante coisa. E aí é uma coisa que sempre você tem que se perguntar, né? Por que ela trava no início da simulação, né? Ela não chega nem a começar a rodar, ela bate logo o desespero, né? Depois é porque ela não convergiu direito. Então aqui, por exemplo, né, a gente acabou de rodar um caso, né, que o resíduo estava bem comportadozinho, né? Bem bonitinho aqui. Ele está caindo monotonicamente na cada iteração. E aqui eu tenho um outro resíduo, ó, de uma quantidade aqui que está divergindo, né? Ou seja, a cada iteração está piorando aqui o negócio. E o ideal é que isso aqui esteja caindo, tá? Então, são situações que acontecem. Então, por que isso acontece? Então, são três coisas que a gente tem que pensar quando a gente está fazendo a simulação, né? Eu acho que eu já falei algumas coisas sobre isso aqui. Vou falar mais rápido. Quem tiver dúvida, pergunta, né? Então, como é que eu faço para parar minha simulação? Eu já falei isso aqui, né? Daquele caso lá da menina que tinha simulado uma situação de aquecimento, né? De um termo-fonte, e ela rodou 100 interações, porque o CFX, o padrão dele, são 100 interações, e aí não esquentava lá o produto dela, né? E aí, quando a gente rodou, né, 500 interações, ela começou a ver um campo de temperatura, né? Então, isso por quê? Porque, na verdade, como é um processo interativo no CFD, tá? Diferente do FEA, então você tem que dizer em que momento você vai parar, tá? Então, tem a convergência dos resíduos, que são esses gráficos aqui, tá? Aqui nessa simulação eu coloquei 10 a menos 8, né? Coloquei 10 a menos 8, meu resíduo para a equação de energia, tá? Então, isso aqui, você que está dizendo qual é o resíduo, né? Então, ou seja, a diferença de uma interação para outra. Então, em geral, tá? O pessoal trabalha com 10 a menos 4, mas isso varia muito, tá? Então, por exemplo, agora mesmo, eu botei 10 a menos 8. Por quê? Porque quando você deixa lá o padrão 10 a menos 4, tá? Você deixa 10 a menos 3, ele converge muito rápido, ou seja, ele para muito rápido a solução, e você pode não ter realmente a solução resolvida por final, tá? Então, assim, o fato da simulação parar por conta do resíduo é só um critério de parada, tá? Ter um resíduo bonitinho assim é uma coisa boa, que as coisas estão andando bem numericamente, mas não quer dizer que a física tá rodada. No caso da aluna, que eu estou sempre dando esse exemplo, ela rodou, ficou tudo bonitinho, deu 100 interações, resíduo top, bateu, só que não, a simulação não estava legal, né? A física não estava legal, tá? Então, isso é um critério que você está parando. Então, por exemplo, combustão, você trabalha com combustão, o cara trabalha com 10 a menos 8 o tempo todo, tá? Se você vai fazer um escoamento incompressível, como a gente está fazendo até agora, o cara usa 10 a menos 4, tá de bom tamanho, tá? Tem alguns solver que ele já bota 10 a menos 5 como padrão. Então depende muito de cada solver, tá? E aí ele para, né? Então ele para a simulação. Então a simulação vai parar em um desses três caras aqui. Depois tem a questão da estabilização física. O que é isso? Bem, se eu estou, no caso aqui do trocador de calor, se eu estou monitorando, por exemplo, o gradiente de temperatura, uma variável importante para mim é a temperatura. Então eu preciso fazer um gráfico de monitor, tá? Para ver se o seguinte, se essa quantidade chamada temperatura, se ao longo das simulações ela está caindo, o resíduo, né, ou ela está indo para algum lugar, e se ela está estabilizando, se ela está baixando ao longo das iterações, tá, isso aqui é a iteração, ou se ela está subindo, mas chega um momento que ela estabilizou, ou seja, a partir desse trecho aqui, que ela ficou reto, não adianta ficar simulando, mesmo que o resíduo ainda não bateu o resíduo, mas como eu já estabilizei aqui a parte física do que eu quero, eu posso parar. Eu vou lá e paro, por quê? Porque eu vou perder tempo. Né? E tempo computacional custa caro. Tá?
Então, eu tenho que ter ideia de que a parte computacional ela é cara. Então, imagina você passar uma semana rodando um caso. Aí você tem que comprar outro notebook ou ter outra máquina, porque uma vai ficar perdida, né? Ou seja, quanto é que você está deixando parado? Qualquer notebook hoje é R$ 6.000, né? Um notebookzinho mais ou menos. Então, é R$ 6.000 que você deixa lá parado, né? Ou seja, você vai ter que arrumar um outro notebook, pode ser um de 3.000, né? Mas você tem que ter aí o quê? R$ 9.000 para fazer uma simulação. Então, só para vocês terem ideia que tempo é dinheiro aqui na computacional. Então, a estabilização física é importante para isso, para eu poder parar, né, dar uma parada aqui na minha simulação, mesmo que o resíduo ainda não atinja o critério lá que eu coloquei, 10 a menos 4, 10 a menos 5, tá? Então é bom você sempre monitorar. E às vezes você pode atingir o resíduo, mas a minha variável ela ainda estava assim, ó, continuando crescendo. Então, como é que eu vou parar uma simulação, principalmente da temperatura, se eu estou querendo ver o regime permanente, ou seja, a simulação final, tá? Então, imagina que o aquecimento desse produto aqui, se eu olhar o resíduo, ele ainda está subindo, isso quer dizer que isso aqui ainda vai esquentar, né, mais ainda. Então, eu preciso colocar iterações. Por isso que quando você faz um trabalho numérico, você tem que dizer o número de iterações que você usou, tá? Porque um caso rodado a 100 interações e outro a 250, pode haver diferença. Então, os caras, quando você vai fazer um artigo, eles vão perguntar sobre isso, tá? Porque ele pode achar que você, por não conhecer, parou a simulação aqui em 100, mas o problema realmente só convergia lá para 250. Mas pelo resíduo ele já estabilizou, tá? Então tem que ter esse cuidado. E um outro que você pode usar é o imbalance, né, que a gente chama, ou o balanço de massa, tá? Então, geralmente, você deixa ele aqui em 1%, tá? Então, são três critérios que você usa. Obviamente, o que o pessoal mais usa e conhece é o resíduo, mas tem que ter cuidado com o resíduo, tá? Porque ele é um critério computacional. Ele só está dizendo que a diferença do valor da variável anterior, da nova para a anterior, tá? Tá com a diferença muito pequena. Mas eu posso estar tendo um resultado do ponto de vista de resíduo muito bom, mas está aqui, ó, numa região que ainda estava crescendo. Então, eu precisava colocar mais interações. Tá? Então, são esses cuidados que tem que fazer. Então, você tem que dizer número de interações e a malha que você usou, tá? Fazer uma análise de malha e análise de interações, porque aí você diz, não, rodei 3 malhas e a partir da malha X não teve variação no resultado, e a partir de tal interação também não teve variação no resultado, ou seja, a minha solução está convergida, tá? Então, por isso que geralmente eu peço que as pessoas coloquem os resíduos, né, da simulação, porque aí eu sei se tá bom, se ela colocou um monitor, enfim, esse tipo de coisa, tá? Aqui são alguns exemplos que eu peguei para mostrar aqui de gráfico de resíduo, tá? Aqui é o critério do CFX, 10 a menos 4, então o gráfico vai decaindo, então o primeiro resíduo que chegar, né, o último resíduo que chegar em 10 a menos 4, ele para a simulação. Essa aqui é uma simulação que estava prevista para 100 interações, mas parou antes porque era uma coisa muito simples de resolver. Aqui é um outro, quando você faz um monitor de velocidade, tá? Então, na primeira iteração, segunda, quinta, ele dá um pico e depois a velocidade ela começa a estabilizar. Então, você pode também parar. Isso aqui é um monitor para essa simulação. Observe que eu poderia reduzir aqui o resíduo e deixar continuar, porque aqui está uma tendência de querer talvez crescer, tá? Então, eu teria que deixar rodar mais, tá? Ou seja, eu baixava o resíduo aqui, 10 a menos 6, para mandar a minha simulação continuar e eu ficar monitorando, por exemplo, aqui a velocidade. Então, aqui, por exemplo, ó, já é um resíduo que aqui eu garanto que eu estou no platô, né? Então, ou seja, eu não tenho alteração, tá? Então, são coisas que a gente tem que observar. E aqui tem, quando eu ativo, né? Isso aqui você ativa o imbalance, tá? Aqui é o valor dele, né? Então, quando ele atinge a 1%, aí você ele para a simulação, tá? Então, são essas coisas que a gente pode fazer. Eu vou dar uma parada aqui para não estender muito, senão a gente não para aqui a discussão. Essa discussão também, vocês podem ver lá no YouTube, tá? Eu tenho essa discussão também, essa mesma discussão. Não vou falar muito aqui para não estender aqui, tá? E aí eu vou começar aqui agora a atividade 4, tá? No caso seria escoamento compressível, tá? O objetivo aqui é só mostrar a vocês
como fazer o setup de um escoamento compressivo, né? Na primeira simulação que nós fizemos uma simulação de um tubo de Venturi, né? E aí tá feio pra caramba isso aqui, né? Mas aqui vocês entendem, né, que eu tô fazendo. É um tubo de Venturi, tá? E aí ele é muito usado, né? Principalmente para medição de vazão, como a gente tinha visto. E aí eu coloquei aqui uma velocidade bem baixa, né? Se não me engano, 1 metro por segundo. E aí a gente fez a simulação, né? Aqui tem a saída. E aí a gente fez a simulação. Então, pela experiência de alguns, né? A gente sabe que aqui a velocidade ela vem, né? Tem aqui as linhas de corrente, né? E aí quando chega aqui nessa região, né? Do pescoço, né? Da garganta aqui, o que é que acontece, né? Para criar, né, a primeira lei, né? A conservação da massa, o que é que acontece? As partículas, elas chegavam aqui, porque aqui se eu tenho, por exemplo, 1 quilo de água entrando, aqui tem que sair 1 quilo de água também. Mas para eu poder criar esse balanço aqui e atender aos requisitos da conservação de massa, a partícula aqui, eu começo a ter uma variação de área, né? Então aqui a área está 100%, ela vai diminuindo, né? À medida que vai ficando menor. E aí o que acontece? Menos área, eu preciso passar o escoamento aqui bem mais rápido. E aí a gente percebia que eu tinha uma região de alta velocidade, né, e baixa pressão, né? Isso porque eu estava trabalhando com um escoamento incompressível, tá? Incompressível. Então, essa lógica a gente usou, né, para fazer uma medição, por exemplo, de ΔP, né? Então, eu venho aqui, faço faço uma medição de pressão. Isso aqui é um princípio básico, né, que o pessoal usa na indústria para medir vazão, né? Então, pela perda de carga, eu consigo, né, calcular a velocidade e consigo uma formulazinha para calcular a vazão, tá? Então, a gente usa muito o tubo de Venturi no ambiente de trabalho e é um escoamento incompressível. Agora, a gente vai falar um pouco, né, sobre escoamento compressível. O objetivo não é esgotar o assunto, até porque é muita coisa, mas é só para que vocês possam entender as nuances e diferenças de um escoamento para o outro, tá? E por que isso, né? Porque essa semana, eu já tinha falado para vocês, né, a gente está simulando uma válvula de ar comprimido, né? E aí, claro, eu fiz uma simulação rápida nas carreiras, e aí eu meti aqui uma condição de contorno de pressão, né? Tipo que a gente usa lá no laboratório, de 4 a 5 bar. E aí, claro, o ar passa aqui e sai nesse pórtico aqui. E aí eu verifiquei uma velocidade de 900 metros por segundo, né? Aí eu pergunto, isso pode, Arnaldo? Então, aí eu tinha setado o solver, né? No escoamento incompressível, né? Então, às vezes, você tem que ter cuidado com esses valores, tá? Então, calcular o número de reino, ver essas velocidades aqui. Porque à medida que você começa a ter uma velocidade muito alta, aí você tem que calcular o número de Mach, tá? Porque se ele estiver acima de 0,3, você não pode trabalhar considerando a simplificação de incompressível, tá bom? Então, vou passar aqui para a gente falar. E aí, dentro desse contexto, né, do escoamento incompressível e compressível, tá? Eu tenho aqui algumas coisas que a gente estuda, né? Principalmente que a gente usa essa equaçãozinha aqui para calcular a velocidade no tubo de Venturi, tá? Então, eu tenho pressão, pode ser um tubo de Venturi, pode ser um tubo de Pitot, né? Tubo de Pitot, ninguém sabia o que era um tubo de Pitot, até o dia que caiu aquele avião e se falou tanto de tubo de Pitot, né? Então, o tubo de Pitot, ele tem 2 tomadas de pressão, aqui tem o escoamento, e aqui eu tenho uma mangueirinha que liga lá no instrumento, e aí ele vai me dar uma perda de carga, que é exatamente a pressão total e a pressão estática, tá? Ou essa pressão total aqui também é chamada de estagnação, tá? Que aqui a gente também chama de propriedades de estagnação. Estagnação a gente entende o quê? Quando o fluido está parado, né? Então, se você der um zoom aqui nessa sonda, ela é um negocinho assim, ó. Corpinho bombudo, ela tem um furinho aqui no meio, né? Ela faz a curvinha,
e vai lá para baixo para você fazer a medição, tá? Então, o que acontece? Nessa ponta aqui, eu tenho a medição da pressão estática, tá? E aqui, nessa outra ponta aqui, eu tenho a pressão de estagnação ou pressão total, ok? E aí, a pressão de estagnação é a soma da pressão estática mais o que a gente chama de pressão dinâmica, que é esse termo aqui cinético, tá? E aí, quando eu faço isso, né, eu acho esse ΔP, ou seja, a diferença desses dois aqui, obviamente, passo 2 para lá ou rho para lá, e eu vou achar a raiz quadrada, né, da velocidade. Então, a velocidade vai ser a raiz quadrada, né, do ΔP, que eu peguei lá do tubo de Venturi, vezes 2, né, e dividido pela massa específica. Isso aqui é uma fórmula básica, né, aplicando Bernoulli. Claro que nas normas, né, você vai para a normatização, para medição na água, né, para medição de vazão de gases, aí você tem vários fatores, né, geométricos, enfim, tem vários detalhes de instrumentação aqui que tem que ser levado em consideração. Mas aqui não é o objetivo. Aqui o objetivo é mostrar a importância disso. Então, aqui eu tenho um escoamento incompressível, né? Eu já usei isso aqui no escoamento compressivo. Claro que no avião, quando ele vai medir, né, o tubo de pitot, ele vai medir a velocidade, eu posso ter vários números de Mach aí, que eu vou dizer o que é isso aí, e aí eu posso ter um escoamento, ainda pode ser subsônico, mas se for acima de 0,3 o Mach, eu já não posso tratar como incompressível, ou seja, o efeito de compressibilidade do ar tem que ser levado em consideração. E quais são esses efeitos, tá? Aqui eu repeti, né? Isso aqui eu peguei, obviamente, do livro de mecânica dos fluidos, né? Mas aqui eu repeti aquelas mesmas equações que eu já mostrei para vocês, né? Que o CFD usa, tá? As equações de Navier-Stokes, tá? A equação da continuidade e a equação da energia. E um detalhe é que a massa específica ela está dentro da derivada. Por quê? Porque agora a massa específica ela muda, tá? Por conta do efeito da compressibilidade. E aí o que acontece? Eu tenho que acrescentar agora uma nova equação, que é a equação de gás, né? Do gás ideal, que é o famoso ρRT, né? O PV-NRT, né? Que a gente estudou lá no ensino médio, né? Para quem lembra disso. Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 equações, né? E 6 incógnitas, porque agora eu tenho a temperatura também, né? Então, além, no escoamento, eu vou ter agora a variação de temperatura por conta da compressibilidade do fluido, tá? Então, eu posso ter também transferência de calor. E aí, onde é que isso é usado, tá? Bem, aqui eu coloquei uma fotozinha de uma turbina a gás, tá? É um equipamento que a gente é bem popular porque a gente anda de avião, né? E é muito usado o escoamento compressivo aqui dentro desse equipamento. Aqui é uma outra figurinha, tá? Para mostrar essas geometrias aqui, ó. Elas têm um objetivo, e é a simulação que a gente vai fazer daqui a pouco é exatamente para falar sobre esses detalhes aqui. Claro que aqui não é uma aula de máquinas térmicas, né? Isso é lá no nono período lá do curso de engenharia. Mas essas regiões aqui são o que a gente chama de bocais, tá? E aí, aquela ideia que a gente tem lá do tubo de Venturi, ela muda um pouco quando eu tenho compressibilidade. E aí, as propriedades, né, temperatura também, eu tenho as propriedades de estagnação, eu tenho temperatura de estagnação, eu tenho a massa específica de estagnação, então eu tenho tudo também de estagnação ou total, né, que o pessoal chama, né, para vocês não confundirem, tá? Que ela sempre vai estar relacionada com o número de Mach, tá? E também com a relação de calor específico, que é o K, tá? Deixa eu passar aqui. Sim, aqui é uma figurinha que eu peguei isso aqui tem muito, né, na internet, né? Isso aqui é um jato, né? Ele gerando uma onda de choque, tá? E aí a gente vai fazer uma simulação de um bocal e aí a gente vai determinar exatamente as ondas de choque ao longo do meu bocal, tá? E aí, só para dar uma relembrada, eu coloquei algumas equações aqui, porque eu não sei de cabeça, obviamente, né, todas. Mas aí a gente começa com o conceito de entalpia de estagnação no escoamento, tá? Isso leva em consideração que um equipamento como esse aqui, né, eu passo aqui uma linha, né, eu não tenho variação de cota significativa, ou seja, a energia potencial, ela pode ser desprezada, tá? Então, a gente sabe que a energia
no escoamento, né, do volume de controle, ela é uma parcela da entalpia, tá? Você tem a parcela da energia cinética, tá? Que é esse terminho aqui, e tenho também a minha energia potencial, que é por conta da cota, tá? Então, como aqui eu não tenho, tá? Então, toda a energia que eu estou no balanço de energia, eu vou ter só a entalpia e a energia cinética. Quando eu não tenho compressibilidade, tá? A minha energia ela vai ser, a entalpia vai ser a entalpia normal. Quando eu tenho compressibilidade, eu tenho que tratar o que a gente chama de entalpia de estagnação, que é aquele mesmo conceito que a gente usou para pressão, tá? É a minha entalpia, que a gente já está acostumado a trabalhar, mais um termo de cinético. E aí você pergunta, o que é que isso tem a ver? Significa dizer o seguinte, né, que você está tendo uma transformação de energia, então parte daquele escoamento, né, se você não está acumulando na forma de entalpia, você vai ter que levar ele para energia cinética. E aí você vai ter em alguns escoamentos, por isso que quando um foguete, né? Foguete não, uma espaçonave está entrando na atmosfera, né, você atinge um número de Mach muito alto, né? E aquilo ali você começa a ter uma transferência de calor muito grande, por isso que fica parecendo uma bola de fogo ali naquele negócio, tá? E ali é simplesmente por conta da entrada na atmosfera. Eu não sou da área de espacial não, mas é mais ou menos isso aí que eu entendo ali daquele negócio. E aí, obviamente, se você fizer aqui a simplificação, né? Dizer que a entalpia é dada pelo CPDT, tá? Posso fazer essa transformação aqui. Aqui a minha temperatura de estagnação, quando o meu CP, né? O calor específico é constante, tá? Isso aqui são simplificações para a gente poder começar a conversa. E aí eu tenho a temperatura também de estagnação, tá? E aí eu tenho esse termozinho aqui, que é o termo que faz com que, na hora que eu pego um fluido, né, que ele é adiabático, tá? Isentrópico, né? Ou seja, não tem variação de entropia, tá? E aí essa temperatura seria o aumento que eu teria por conta do escoamento. Então, por exemplo, se eu tiver um escoamento que tiver a 300 Kelvin, tá? E ele tiver o efeito da compressibilidade, por ele passar num bocal, ele pode chegar, por exemplo, a um valor de 305, 310 Kelvin, tá? É só para mostrar que essa temperatura aqui, de estagnação, é exatamente quando eu tenho uma parte do fluido que ela vai ficar estagnada, tá? E aí, nessa região aqui, de estagnação, eu posso ter um aumento de temperatura porque eu estou transferindo toda aquela energia cinética que eu tinha na forma de entalpia, tá? E aí eu coloquei aqui o conceito do que é a velocidade do som, tá? Então, é uma velocidade pela qual uma onda de pressão infinitesimalmente pequena viaja através do meio, tá? Ela é dada pela derivada da pressão pela massa específica, tá? E se você estiver utilizando o gás ideal, que é o caso aqui da nossa simulação, eu simplifico ela para K, né? O K é a minha relação entre CP e CV, tá? Porque, claro, a gente, quando está falando de sólido, o calor específico ele é único, né? Mas quando eu estou falando de um gás, tá? Você tem um calor específico a pressão constante e calor específico, gás ou um fluido, né? A volume constante. E o K é essa relação entre eles. Para o ar, essa relação do K é 1,4, tá? Gases de combustão é da ordem de 1,3, se não me engano. Então, para cada tipo de gás, eu tenho um valor disso aqui. E por que isso aqui é importante? Porque eu tenho essa questão da compressibilidade, né? No caso, falar de K aqui para um sólido não faz sentido porque o calor específico ele não se altera, porque o sólido não tem problema de compressibilidade, apesar de a gente saber que ele se deforma, tá? Mas é bem diferente do fluido. E aí eu tenho o cálculo da velocidade do som nas mesmas condições do meio, né? Então ele vai ser o K, o R, a constante dos gases ideais, e a temperatura em Kelvin, tá? E o número de Mach, né, é um adimensional que vai dizer se o meu escoamento ele é subsônico, transônico, tá? E aí o que acontece? Eu pego a velocidade do meio, divido pela velocidade do som e vou ter o número de Mach. E aí, só para vocês não esquecerem, tá? Então, vamos lá. Um Mach, né, ele até 0,3, ele é um escoamento subsônico, tá? Subsônico incompressível. Posso dizer que ele ainda é incompressível, tá? E aí, quais são as aplicações disso aqui? A gente não simulou aquele carrinho, né? No túnel de vento. Se vocês lembram do carrinho, né? No túnel de vento,
Ali eu tenho uma simplificação dizendo que aquilo ali é incompressível. Por quê? Porque se você pegar a velocidade que eu coloquei no túnel de vento, dá um Mach abaixo de 0,3, tá? Então, se você tiver altas velocidades, começa a calcular o número de Mach para você poder colocar o solver correto na tua simulação, tá? Isso é uma coisa. O Mach, né, quando ele começar a aumentar de acima de 0,3 até, por exemplo, 0,8, obviamente ele é subsônico ainda, tá? Ele é subsônico. E aí eu uso essa região aqui para, por exemplo, aeronaves comerciais, tá? Então, muitas aeronaves, elas trabalham nessa faixa aqui do subsônico. E tem uma região do Mach que ela é perigosa, né? Porque começa a ter ondas de choque, tá? Quando ela está entre acima de 0,8 até chegando próximo, né? Do Mach 1, que seria o escoamento, né? O número de Mach 1 seria o escoamento sônico, tá? Então, levemente abaixo dele, eu tenho uma região aqui que chama de transônico. E aí o que acontece? O cara projeta lá o perfil aerodinâmico, e aí ele calcula lá, sei lá, para um Mach 0,5. Só que dependendo do escoamento, eu posso ter uma região aqui que pode atingir Mach dessa ordem aqui de magnitude, e aí fica próximo do sônico, né? Então eu começo a ter problema, posso ter onda de choque, que é o que a gente vai verificar agora. E essas ondas de choque, o próprio não está dizendo, né? É um choque, né? Então pode dar problema lá, principalmente porque as propriedades, quando eu tenho um choque, tá? As propriedades, elas mudam muito, né? A propriedade do ar muda muito nessa região, e aí eu tenho, por exemplo, uma região de instabilidade, tá? Então, por isso que a gente vai calcular agora nosso bocal e ver esse efeito aí da onda de choque, tá? E aí, claro, a conservação da massa, a gente já sabe, né? Reconhece essa equaçãozinha aqui, tá? E aí, lá no livro, o cara deriva isso aqui, cada termozinho desse, faz a derivação e faz umas transformações aqui de conservação do momento e o escoamento isentrópico, né? Isentrópico, para quem não lembra, né? É quando eu tenho a entalpia, né? Eu tenho variação de entalpia, né? Ou seja, eu não tenho reversibilidade, ou seja, é o mundo perfeito, o mundo ideal, tá? E a gente sabe que não, que isso aqui não existe, né? Na prática, assim, sendo bem sério, mas é uma simplificação razoável. E aí o que acontece? Quando eu tenho uma onda de choque, o meu escoamento deixa de ser isentrópico e ele começa a ter irreversibilidades gigantescas, tá? Isso traz alguns problemas. E aí, claro, faz umas manipulações lá no livro para que a gente chegue nessas equaçõezinhas aqui e deixar em função do número de Mach. E aí, com essas equações aqui, em função do número de Mach, dá para a gente plotar esses gráficos aqui, tá? Quando eu tenho um bocal, né? Quando ele é convergente, ou seja, ele está reduzindo o diâmetro, e essa região aqui, divergente, tá? Então, vou colocar aqui, ó, divergente, convergente, tá? E aí, o que acontece? Isso aqui, se você olhar e eu não disser nada a você, você vai pensar que isso aqui é um Venturi, tá? Mas aí, o que vai diferenciar é exatamente a compressibilidade, tá? Então, o que é que está acontecendo aqui? Na garganta, né, que é essa região mais estreita do meu bocal, tá? Eu atinjo, né, isso em teoria, eu atinjo um Mach igual a 1, tá? Que é onde eu vou ter essa transição de um escoamento subsônico e um escoamento supersônico, tá? Então, essa região aqui que vai mudar aqui o tipo de regime de escoamento. E aqui eu coloquei umas observações aqui para a gente fixar, tá? Quando eu tenho um fluxo subsônico, que é o caso lá do Venturi, tá? O que é que acontece? O número de Mach ele é menor do que 1 e, obviamente, no caso lá do Venturi, a gente estava usando o Mach de 0,3, tá? Quando a gente aumentou a área, eu tive uma diminuição da velocidade. Estão lembrados disso aí? Então, eu fiz aqui um estreitamento, né? E aí, o que acontecia? Quando eu aumentei a área da seção transversal, a minha velocidade diminuiu, tá? DV é velocidade, tá? Isso aqui é a velocidade. No caso de um bocal para supersônico, o que acontece é que na hora que eu aumento a área, que é essa região aqui, ó, eu tenho um aumento da velocidade, tá? Então é um comportamento diferente, tá, gente? Por isso que você, quando vê lá os foguetes, você pegar uma foto do foguete, ele tem isso aqui, ó.
Aí você vê as fotos lá dos foguetes, ele tem um bocal assim, ó, com aumento de área. Por quê? Porque eu consigo aumentar em muito a velocidade. E aí eu tenho um empuxo que eu preciso para poder levantar aquele trambolho lá gigante, tá? Então, só para vocês relembrarem, tá? Então, o comportamento é inverso, tá? Quando eu tenho trabalho. E aí, nosso probleminha lá que eu peguei do livro, né, do Sengel, ele dá esse probleminha aqui. Um bocal, um diâmetro de 100, saída de 120. Professor, Oi, pode falar. tem como o senhor explicar de novo essa parte do foguete aí? O senhor falou que a área aumenta e a velocidade aumenta junto com a área. Por conta porque agora o escoamento é compressível, tá? Ah, certo. Porque, por exemplo, aqui, ó, quando você tinha um Venturi, lá na simulação, quando a gente fez logo no início, a gente viu o quê? Na simulação, que a gente vinha aqui com a velocidade e ela aqui aumentava na Sim, região exato. do pescoço, tá? E depois ela restituía para a velocidade que eu tinha da entrada aqui, tá? E Aham. aí, claro, esse comportamento era o contrário para a pressão, tá? Mas aqui eu estava trabalhando com incompressível. Quando eu estou trabalhando com um bocal que a gente chama de convergente e divergente, que é esse caso aqui, ó, que ele aumenta o diâmetro, essa sacada aqui de aumentar o diâmetro na saída do bocal é exatamente para eu aumentar a velocidade, por conta do número de Mach aqui que eu vou ter um escoamento supersônico, significa dizer que eu vou ter uma velocidade acima do som, da velocidade do som. E aí eu tenho um empuxo maior, tá? Por isso que quando Entendi. você tem você pega lá o Airbus, né, o ônibus espacial, né, tem umas fotos dele, quando a gente olha lá no fundo do rapaz lá, você vê aquela geometria aqui do bocal, tá? Exato. Eles usam isso aqui porque a única forma de eu conseguir aumentar a velocidade é fazendo isso. Aqui eu tenho subsônico, tá? E aí eu atinjo o máximo possível para um escoamento subsônico e eu só consigo aumentar mais ainda a velocidade se eu partir para o supersônico, que é exatamente esse bocal aqui divergente, tá? Que ele só faz isso porque é compressível, tá? Tem a Beleza. compressibilidade do ar. No caso aqui, quando é com água ou com ar, que a gente está acostumado aqui para aplicações industriais convencionais, o comportamento é esse, usando Bernoulli, tá? Beleza, valeu, professor. Então, e aí o que, é que a gente vai fazer, tá? Então, esse bocal convergente e divergente, ele tem uma região de Mach abaixo de 1, subsônico, e uma região onde o Mach é 1, né? Isso teórico, tá? Dá uma diferençazinha aqui na região, tá? Mas aí tem a ver com malha, aqui é um modelinho que eu estou usando axis simétrico, tá? Enfim. E aqui eu tenho a região com Mach maior do que 1, tá? Se eu não fizer isso, eu não consigo ter o impulso necessário. E aí, ó, só alguns dados de entrada, tá? Então, eu tenho as condições de contorno para um escoamento compressivo é diferente, tá? Para o que a gente está acostumado lá no tubo de Venturi. Então, em vez de eu estar colocando velocidade aqui na entrada, eu estou colocando as pressões de estagnação, ou a pressão total, né? E a pressão estática, bem como a temperatura também de estagnação, certo? Então, eu coloco esses dados aqui na entrada e eu vou variar aqui na saída a contrapressão que eu tenho, tá? Então, aqui eu coloco uma saída de 50 kPa, mas eu vou alterar essa pressão para 100, 150 e, se eu não me engano, 200. Então, vou aumentando aqui a pressão na saída, tá? E aí vocês vão ver um fenômeno que é a onda de choque, tá? Ele vai quebrando aqui o escoamento. E aí, quando eu tenho uma onda de choque, o que acontece? O escoamento que eu considerava como reversível, ele se torna irreversível. E até no plot lá do gráfico lá do Fluent, né? Você vê exatamente essa formação da onda de choque, que é uma coisa que o cara tenta evitar, porque isso prejudica o equipamento, tá? Então, eu vou abrir aqui a ferramenta para mostrar a vocês como é que faz o setup. Mas para a gente ganhar tempo, né, para não eu vou fazer a mesma estratégia, tá? O bocal, vocês estão vendo aqui que é uma geometria bem simples, tá? Então, eu vou pegar já a malha pronta, a malha não tem nada de complicado, só coloquei o valor do elemento 1 milímetro, então ele demora um pouquinho, meu computador tá lento, tá? Eu usei uma quantidade de elementos bem maior do que o Senja usou,
Ele usou 12 mil elementos, eu usei aqui bem mais. Aqui eu usei 79, nesse meu aqui novo eu coloquei, sei lá, quase o dobro, tá? Mas foi só porque eu fui fazendo a malha nas carreiras, tá? Então aqui eu já fiz a geometria, fiz a malha, tá? Então eu vou pegar aqui um fluid, que a gente vai fazendo aqui devagarzinho, tá? Vai fazendo setup aqui. Já vou pegar a malha pronta, tá? Aí a gente faz o setup na ferramenta. Eu vou abrir aqui a malha só para vocês, como ele abre o mesh rápido, é só para vocês darem uma olhada aqui como é que ficou a malha. Sim, também esqueci de falar aqui para vocês, né, enquanto ele abre aqui. Lembrei agora, lembrei do negócio do míssil russo, sabe? Tem também o hipersônico, tá? Deixa eu anotar aqui para a gente deixar registrado, tá? Então, tem o supersônico, né? Então, o supersônico, ele obviamente é acima de 1, tá? Então, até mais ou menos de 1 a 5, a gente chama de supersônico, tá? Acima disso, a partir de 6, né, se não me engano, você tem o hipersônico, tá? E aí é um negócio insano esse negócio aqui, né? Hipersônico, porque tem uns mísseis russos que os caras estão usando, russo, mas o americano deve ter também essas coisas, né? Chinês, essa galera aí deve ter, que é um escoamento hipersônico. Então ele usa as ondas de choque ao longo do escoamento para usar essa onda para gerar energia, um negócio muito louco. Depois vocês dão uma pesquisada aí, esses mísseis aí. Tá? Não sei se é coisa de filme do Tom Cruise, não, mas eu vi uns negócios muito loucos aí sobre esses mísseis, tá? Obviamente a gente já teve, né, o Concorde, né, que ele tinha um Mach 2, né, se eu não me engano, era Mach 2. Vocês me corrijam se eu esqueci. E ele era, e até os anos 80, eu acho, né, 70, 80, tinha um Concorde, que era bem famoso, e dessa viagem no regime supersônico, tá? Então, eu coloquei aqui a minha malha, eu acho que minha malha ficou bem mais refinada, tá? Ficou com 150 mil nós, não precisava dessa ignorância, tá? Então, vocês podem aumentar aqui para 2, 3 milímetros aí o tamanho do... Mas a malha não tem o que fazer, só simplesmente mudei o elemento size e, claro, fiz o setup geral, tá? Vou fechar aqui. Espera aqui um pouquinho que a criança aqui está querendo travar. E aí, assim, a única coisa que você tem que prestar atenção primeiro, né, no escoamento compressivo, mudar o solver, tá? Que a gente, quando está trabalhando no incompressível, eu falei para vocês, né? Alguém perguntou qual é a diferença do pressure based, né, e o density based, né? O pressure é para a gente usar um escoamento incompressível e o density based é o solver para escoamento compressivo. Então ele vai considerar a compressibilidade do ar e vai usar aquela equação o PV NRT lá. E também colocar o ar, as propriedades do ar que a gente já usou, né, no túnel de vento, colocar como gás ideal, tá? Lembrar disso aí. Tá? Então é gás ideal. Por quê? Porque se você rodar, não vai bater exatamente igual. E aí, claro, quando você muda isso, aí você vai na equação do contorno de entrada e saída, a entrada é diferente. Então, é aqueles valores lá de pressão de estagnação e pressão estática que você tem que colocar na entrada. E aí, que legal que travou aqui.
Eu vou abrir aqui, eu coloquei aqui, acoplei coloquei, vou abrir aqui o setup, né? Vou abrir o Fluent. E aí essa atividade, eu vou fazer só uma parte, né? A primeira parte. E depois é só variar as pressões de saída e você vê o movimento da onda de choque, tá? Ao longo do bocal. Parece um negócio meio, assim, né? Tipo, parece um negócio aeroespacial, não é muito minha área, né? Mas a aplicação de bocal é muito útil em indústria de processos, tá? Para você recuperação de energia, para dessalinização também, tá? Tem aplicação, porque aí como você muda o regime, você muda as propriedades, aí um escoamento compressivo, e aí você pode usar isso para... O pessoal usa isso em navio, tá? O pessoal do naval conhece esses sistemas. Eles pegam os difusores lá, uns bocais lá, passa o vapor a alta velocidade por dentro desses bocais, e eles conseguem economizar energia e dessalinizar a água, tá? Então é bem interessante também, é uma linha de pesquisa bem legal. E o pessoal no navio usa isso para obter água saudável, né? Para você poder beber. Então vamos lá. Fazer aquela mesma historinha lá, fazer o check na malha. Você vê que algumas coisas não mudam, tá? Então a mudança aqui básica vai ser aqui agora. Então a gente vem usando, né? O Pressure Base, tá? Então eu vou mudar para o Density, ok? Um detalhe aqui, tá? Eu coloquei entrada, saída, aqui tá de vermelhinho. Isso aqui eu chamei de parede. E esse eixo aqui é um bocal. Isso aqui é um bocal, tá? Então, um bocal, ele é cilíndrico, né? Então, tem um formato, né? Assim, só para vocês entenderem, né? Então, o sistema aqui com equipamento, ele é cilíndrico, né? Isso aqui é um cilindro, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu tô colocando aqui como eixo de simetria axissimétrico, tá? Então, ele vai ter uma componente radial aqui na velocidade. Então, se alguém for fazer e tiver o livro e não bater exatamente, é por conta disso, tá? Porque eu não estou usando ele planar, estou usando o axissimétrico, tá? Ou seja, ele está considerando isso aqui é uma fatia de uma coisa que é circular, tá? Então, pronto. Então, density base, axissimétrico, são as alterações básicas. Na hora que eu alterei isso aqui, gente, o que acontece? Lá na física, eu vou alterar aqui o meu material, o A agora, eu vou mudar para gás ideal, tá? Se vocês observarem, o Fluent tem muitas formulinhas, ó, Bucinético para convecção natural, tá? Aqui eu vou usar o gás ideal, tá? Então ele já dá aqui as propriedades. Observem, né? Aquela pergunta que Ricardo perguntou, né? A pergunta que Ricardo fez, né? Então veja que aqui, ó, eu considero as coisas constantes, mas eu posso mudar para tabela, para um polinômio, tá? Então eu posso mudar aqui qualquer propriedade que eu quiser, tá? No escoamento. Posso botar em função da temperatura, então eu posso botar em formato de tabela, formato de um polinômio, tá? Posso pegar uma correlação e aplicar, tá? Então, aqui no Fluent a gente faz assim, para mudar as propriedades. Então, eu simplesmente peguei o ar que já está setado, mudei para gás ideal, tá? Veja que quando eu mudei, ó, para gás ideal, não sei se vocês perceberam, eu não precisei nem ativar a equação de energia, porque na hora que eu ter gás ideal, ele já sabe que eu vou ter que ter a equação de energia, tá? Uma outra coisa também que eu vou fazer aqui, isso aí, é o seguinte, eu vou trabalhar com um escoamento invícido, tá? O que é um escoamento invícido? É um escoamento que não tem, que não está levando em consideração o atrito, né, nas paredes, né? Ou seja, não tem viscosidade nesse escoamento, né? Então não tem atrito. Aí você vai dizer, isso pode, né? Aí isso pode, por quê? Porque quando eu estou trabalhando, né? Principalmente quando eu estou trabalhando nessas aplicações aqui, onde eu tenho um escoamento, a camada limite é muito espessa, né? E as velocidades são altas,
E aí eu tiro esses termos aqui viscosos das equações, né? E aí eu tenho as equações de Euler, né? Então, é uma simplificação que se fazia para os escoamentos. Aí depois, claro, quando depende do número da velocidade do escoamento, isso aqui não vale, por isso que por muito tempo, né, o pessoal ficou meio maluco lá, porque tinha uma camada limite que ninguém sabia que existia, e aí Prandtl foi lá e descobriu esse negócio da camada limite, né? E aí as equações de Euler, que teoricamente, né, você fazia aquela simplificação para poder resolver na Weierstrass, não batia com os dados experimentais no túnel de vento. E aí Prandtl, né, se eu não me engano, acho que foi ele, não dá o crédito errado pro cara, mas e aí agora, e eu tô colocando esse em risco por quê? Porque depois, se vocês quiserem, vocês podem ativar o modelo de turbulência e ver o efeito do atrito na camada limite, tá? Quando ele é invíncido, eu não tenho camada limite aqui, tá? Então, eu estou fazendo isso simplesmente porque eu estou seguindo lá o livro para poder fazer essas discussões. Tá? E também porque a gente não tinha usado ainda, né? A gente usou laminar e usou os modelos de turbulência, tá? Então, lembra de mudar para invíncido. E aí, vamos aqui para Cells onde já está o ar, né? O fluido é o ar, só conferindo aqui, tá? Só para o desencargo de consciência. Então, eu estou aqui com o ar, tá? Propriedade do ar. Vou aqui para minhas condições de contorno, e aí a diferença básica vai ser o inlet, tá? Quando eu tenho que mudar isso aqui para pressure, porque eu vou ter as pressões, né? Então, vou mudar pressão. Coloquei inlet aqui, né? Aí ele já puxa a velocidade. Então, aqui eu vou ter a pressão total, tá? Deixa eu só ver aqui na minha transparência. Meu probleminha. Acho que rabisco feio da porra. Pronto, 220. E lembrando, tá? Isso aqui é absoluto, tá, gente? E aí ele está botando como absoluto, só que eu tenho que mudar as condições de contorno operacional. Então, aqui é 220 mil, tá? E esse outro aqui de baixo é 210, né? 210 kPa. 210 mil. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. E a temperatura de entrada já está 300 Kelvin, tá? Aí, só para não esquecer, tá? Você vem aqui, ó, em condições de operação e lembrar, ó, que o padrão... Deixa eu lembrar lá no Venturi que a gente colocava 0 Pascal no outlet. Por que a gente colocava 0 Pascal? Porque aqui, como é a pressão manométrica, né, na saída, aí, obviamente, se aqui é um ATM, aqui é 0, né? E aí agora, porque aqui é pressão relativa, então agora eu vou ter que zerar isso aqui, tá? Na condição operacional, porque os valores dessa pressão são pressões absolutas, tá? Não esquece desse detalhe, senão fica totalmente diferente o resultado. E a saída também, né? Vou colocar um pressure outlet, que já está aqui. Professor Ângelo, por favor, Oi. você pode repetir essa questão da pressão aí na Posso. descarga de seu zero absoluto, que é uma coisa que tem um pouco de realidade, eu fiquei bastante curioso, por que tem que ter esse cuidado aí, por favor? Ok, vamos lá. Quando a gente estava, Ricardo, fazendo as simulações da gente, tá? Então, todo o escoamento, seja lá o nosso tubinho de Venturi que a gente simulou, o carrinho no túnel de vento, tá? O que é que a gente fazia? Eu colocava uma velocidade de entrada, né? E aqui eu colocava na função de contorno de saída, eu colocava uma pressão. E aí eu dizia que eu tinha um escoamento e essa pressão aqui era uma pressão atmosférica, né? Tá certo? E aí o que acontece? Como no meu outlet, tá? Eu coloco uma pressão, e essa pressão é a pressão manométrica, certo? E aí, como as condições operacionais do solver,
tá? As condições de operação do solver, a pressão que ele considera na simulação é 101.323, né? Se eu não estiver enganado, Pascal, tá? Por quê? Porque ele não está trabalhando aqui no zero absoluto, ele está trabalhando aqui em cima, tá? Então, tudo que a gente estava fazendo estava aqui. E aí, como eu estava dizendo que essa saída era uma saída atmosférica, está saindo para a atmosfera, e como é manométrico, qual era o valor que eu colocava da pressão? Eu simplesmente deixava zero Pascal. Mas por que eu deixava 0 Pascal? Porque a minha condição operacional já estava setado para a pressão de 101.323 Pascal, tá bom? E aí, como aqui eu estou trabalhando com as pressões absolutas, essas aqui são pressões absolutas, aí eu tenho que ir lá nas condições operacionais do fluid e dizer para ele que tudo que eu estou botando de pressão é a partir do zero absoluto. E aí, por isso que eu fui lá nas condições operacionais e apaguei isso aqui e botei zero. Tá? Então, por exemplo, se eu apagar zero aqui na condição operacional, mesmo eu indo voltando lá para o meu escoamento no meu Venturi, o que é que acontece? Eu teria que colocar aqui, inevitavelmente, como ela é manométrica, eu tinha que colocar 101.323. Por quê? Porque agora o meu referencial era o zero absoluto. Tá? E a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Antigamente, o Fluent, ele trabalhava com zero absoluto. E aí o cara ia simular um escoamento num tubo, esquecia, botava, a pressão atmosférica é zero, aí botava zero. Aí a simulação ficava maluca. Eu acho que deu tanto, o pessoal errou tanto isso que eles agora botaram como 101.000. O CFX, ele já trabalha com a pressão de operação de 101, tá? Porque aí toda a saída o cara já bota pressão zero, tá? Para indicar que é uma tubulação que está tendo um escoamento saindo para a atmosfera, tá? E aí tinha esse cuidado que eu sempre dava essa dica para os alunos, ó, CFX, a pressão na saída, né? Pressão manométrica da atmosfera vai ser zero. No Fluent é ao contrário, mas não, agora tudo é zero. E aí, como eu vou usar para escoamento compressivo e eu trabalho com as pressões absolutas, aí eu tenho que ter esse cuidado de mudar para zero ali nas condições operacionais. Observe que eu não falei em nenhum momento das aulas, né, sobre as condições operacionais, tá? Porque o padrão já era 101 e a gente já estava colocando zero. Agora não, agora como eu estou trabalhando com a pressão absoluta, eu tenho que alterar isso aí, tá? Uma questão de referencial. E aí você tem que ter esse cuidado. Principalmente porque se você for calcular perda de carga, ou seja, tudo fica errado, né? Perda de carga, tudo que você for calcular vai dar diferente, né? Principalmente escoamento, né? Aqui eu estava dizendo que era pressão zero, se eu colocar 101, que é basicamente aproximadamente 1 bar de pressão, então eu vou ter um contrafluxo aqui, um impedimento minha passagem. Ou seja, se eu tiver uma pressão alta aqui, eu posso deixar o fluxo estagnado aqui dentro do meu modelo, né? E eu não estava esperando isso, eu estava esperando ele passar aqui, teoricamente, livremente, né? Sem nenhuma contrapressão, tá? Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, esse valor zero que é colocado, ele não significa que a pressão naquele ponto é zero, significa que a referência que o sistema tem que adotar é o zero absoluto. É como a gente está, a mesma coisa, está usando o Kelvin. O Kelvin também é uma escala absoluta. Isso, absoluta. Então, para ter consistência, então está dizendo que todas as escalas são absolutas e a da pressão é o zero. Mas não significa que é naquele ponto no bocal seja zero. Né? Na verdade, entendi. Na verdade, eu tenho uma pressão atmosférica. É como se eu tivesse assim, acho que fica mais fácil o entendimento. É o seguinte: se eu colocar aqui um manômetro que a gente usa na indústria, ele vai indicar aqui, né, do jeito que eu estou colocando aqui, vai indicar zero, tá? Então, no manômetro. Por isso que quando a gente vai ver vapor, né, em caldeira, a gente sabe que o manômetro ali é manométrico, né? Então, eu tenho que ter cuidado porque as tabelas dos livros acadêmicos, né, é temperatura absoluta na tabela termodinâmica, né? A não ser que você pegue uma tabelinha da Alfa Laval, que já vem maceteada, mas tem que ter esse cuidado, senão você vai ter uma diferença de 1 bar de pressão, né? E vai dar diferença nos teus cálculos, né? Então, aqui é a mesma coisa, é questão de referencial, tá? Então, na hora que eu coloco 0 Pascal, significa dizer que eu coloquei um manômetro, que vai medir a pressão manométrica, né?
que é relativa à pressão atmosférica, que é 101.323, tá? Vai ser zero, tá? É isso que significa. E aí, isso aqui é um referencial que você tem que ter cuidado para saber. Isso eu estou falando dos produtos da ANSYS, mas quando você for usar outro software, você tem que saber qual é a pressão que ele está usando. É pressão absoluta ou manométrica, tá? Qual é a referência que ele está usando? Porque aqui, para a ANSYS, a gente está trabalhando aqui, ó, certo? A gente está trabalhando na faixa da pressão atmosférica. Então, tudo que eu disser que é zero, na verdade, tem pressão, né? Que é a pressão atmosférica, que é 1 bar. É aproximadamente 1 bar. E aqui é o zero absoluto. Tá? E aí tem Ele, que... ele chega a usar, na apresentação dos resultados, quando a gente colocou o zero absoluto, ele chega a colocar o ABS, assim, aquele sufixozinho. Não, não. Então, a gente tem que estar Ele só esperto, bota a né? unidade, aí você tem que ter o maior cuidado, tá? Tudo bem, obrigado. Tem que ter o maior cuidado, senão dá uma zica e teu resultado fica maluco e tu não sabe o que é. Por isso que eu falo sobre escoamento compressível, porque tudo que a gente vem fazendo é incompressível, né? E é sempre a mesma coisa, velocidade, pressão zero, velocidade, pressão zero. Aí deixa aquele viciozinho, né? Aí quando o cara pega um escoamento compressivo, o cara dá problema, tá? Obrigado, professor. Nada. Foi boa a pergunta, porque pode ser que alguém não tenha entendido também, né? Isso acontece mesmo. E é importante, tá? Então é aqui, ó. Condições de operação, o padrão dele é 101, tá? E só para tirar a tua curiosidade, quando você quer considerar efeito de empuxo, de uma convecção natural, você ativa isso aqui, tá? Então você está ativando aí a parte de empuxo da equação lá na Dando V-Studio, tá? spoiler para o semestre seguinte, professor? Né, velho? Eu tenho que fazer propaganda, senão não dá aluno. Tem que fazer a propaganda. Vamos lá. Então, aqui, ó, o que eu chamei de simetria, tá? É só ter o cuidado, ele é um eixo, tá? Então, eu coloquei o nome errado aqui. Então, o ideal era ter colocado axis, né? Porque ele não é uma simetria. Então, na verdade, porque eu coloquei lá, aqui, ó. Então, eu vou aplicar. Então, agora ele vai entender corretamente, tá? Então, tem que ter cuidado. Eu mesmo errei maneira de botar simetria nas coisas. Isso aqui não é simetria, isso aqui é um eixo, porque é um modelo axissimétrico, tá, gente? Porque aqui, ó, a gente veio aqui, eu mudei exatamente isso aqui, ó. Não é um modelo planar com simetria, é axissimétrico, tá? Então, nas condições de contorno, eu tenho que ter esse cuidado. Eu botei o nome errado aqui, e a condição ele já puxa a simetria, aí eu rodei de um maior problema. Aí tem que se ligar que tem que ser um eixo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Na saída, tem que colocar aqui a relação, né? De pressão. Deixa eu só dar uma filada aqui no setup para eu não fazer besteira e não rodar, tá? Ó, aqui, ó, pressão, eu tô colocando aqui, ó. Aqui explicando para não entender. Eu tô colocando essa relação de pressão, tá? Que é isso que a gente vai mudar na simulação depois, tá? Então, eu tô pegando a relação da pressão de saída dividido pela pressão de entrada, tá? E dá 0,227. Então, para não esquecer aqui, senão dá errado. Senão não dá o resultado que eu quero mostrar a vocês. Certo. Pronto. Acho que é só. Deixa eu só ver aqui. Só isso. É o valorzinho. Aí, por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou mostrar a vocês já o resultado das outras simulações, tá, gente? Não dá tempo aqui. Pronto. Feito isso, aqui, solution, resíduo, acho que vou deixar igual aqui. Vou fazer a inicialização. Vou dar um check aqui, ver se tem alguma coisa errada, se eu errei alguma coisa. Não tem recomendação. Bem, teoricamente, vamos rodar isso aqui. Número de iterações. Vou colocar a senha aqui. Ó, tem uma coisa também, tá, gente?
que eu acho legal aqui do Fluent é isso aqui, ó. Você pode pegar esse arquivo de quantidades e ele já trazer para você calculado, tá? Então, você pode acessar por aqui ou aqui, ó, no menu File, tá? E Data Files Quantidades, tá? Então, vou clicar nele aqui, ó. E aí eu vou pegar essas expressões aqui, ó. Pressão estática, pressão dinâmica, pressão total. Vou pegar aqui, ó, o número de Mach. Então, isso aqui são quantidades que ele vai gerar arquivos de resultado com esses valores, tá? Então, observe que por padrão isso não vem, tá? Essas quantidades aqui, então é bom você colocar. Então, aqui, por exemplo, ele coloca o CP, ó. Posso colocar uma série de outras informações que não tem no geral. Lá no CFX, eu tenho que fazer expressões para calcular isso, tá? Aqui o Fluent ele já traz um bocado de coisa legal. Então é só mais uma coisa também para não esquecer. Porque aqui eu vou plotar o número de Mach, tá? Para a gente observar isso aí. Bem, feito isso, eu vou dar um calculate aqui. Espero que rode rápido. Observa que o resíduo já não foi aqueles balai todo da outra vez, né? Isso aqui. O resíduo aí não tá tão... Essa seda não, tá baixando. Não. Posso ter errado alguma coisa aqui, tá? Vamos lá. Enquanto ele roda aqui, eu vou adiantar aqui uns resultados. Então, o próximo passo, basicamente, é só isso aqui, ó. Criar um contorno, escolher a velocidade e plotar o número de Mach, tá? Então, aqui eu tenho o meu bocal, tá? E aqui é o aumento do número de Mach, ó. Terminei aqui. O negócio tá meio feioso aqui, mas vamos lá. Deixa eu plotar aqui nesse aqui para ver. Situação aqui, Mach number. Tá fora. Vou aqui em views, simetria, apply, para ele rebater. Então, esse é o resultado, tá? Da simulação. Então, essa região aqui em vermelho, ó, está com supersônico, né? 1,69, o número de Mach, tá? Então, à medida que eu vou chegando próximo a essa região aqui, do pescoço, essa região aqui, tá? Aproximadamente, não dá exatamente igual ao da teoria, porque eu tenho uma velocidade, um escoamento radial, também tem a questão da malha, mas fica bem próximo do teórico, tá? Então, como eu tinha falado, na região do pescoço aqui, é uma região de número de Mach 1, que é a transição. Aqui está abaixo de 1, né? Tudo 10 a menos 1 aqui, essa região azulada, tá? Que é subsônico, e aqui o escoamento é supersônico, tá? O que é que eu proponho para os alunos, né? Vim agora aqui, nas boundaries, e lá na saída, alterar essa relação aqui, tá? E aí eu fiz vários, dei um duplicate aqui no projeto, né? Esse aqui eu fiz vários duplicates, tá? Fiz vários duplicates aqui, ó. 027, 0445, 062, 009. É a relação de pressão, tá? Então, quando eu fiz essa alteração, ou seja, eu fui aumentando a pressão na saída, de 50 para 100, de 100 para 150 até 200, eu acho. Até 220, 200, porque dá 0,09. E aí eu plotei aqui, ó, a onda de choque, tá? Então, aqui é o primeiro resultado, tá? E aí, quando eu comecei a aumentar a pressão aqui na saída, aqui é com a pressão de 50, tá? Só para vocês, aqui é 50 kPa, e aquele valor que eu coloquei lá, 0,027, é porque é de 50 dividido por 220 é a pressão total, tá?
E aqui eu fui mudando, né? Se eu não me engano, aqui eu fui mudando para 100, 150 kPa, tá? E 200 kPa na saída, tá? E aí você vê que essa região aqui azulada, né, sem o perfil, é porque eu tive exatamente a onda de choque, tá? Então, à medida que eu fui aumentando a pressão, a onda de choque foi caminhando para mais próximo do bocal. E aí o que acontece? A partir daqui, eu tenho um problema de reversibilidade, tá? E aí é esse tipo de coisa que não pode acontecer, por exemplo, se você estiver numa aeronave, né? Se estiver numa aeronave, tá desenho feito, bicho. Se estiver num avião, no Concorde, né? Não sei se Ricardo pegou uma viagem no Concorde, né? Não que eu seja um pouco mais novo que Ricardo, mas é porque eu era ali, só andava de bicicleta nessa época, da época do Concorde, né? Então, Eu concordo que não peguei. mas andava de avião nessa época, né? Eu era liso, eu não andava não, andava de bicicleta, né? Então o MAC numa bicicleta é bem baixo. Mas o Concorde, né, que é o desafio, né, do escoamento supersônico, é exatamente essa, pode ter algumas regiões que podem chegar a ter problema de onda de choque, e aí isso cria algumas instabilidades, tá? Lembrando que onda de choque, ela é gerada normalmente, né? Então, pegando aqui o avião de lado, assim, ó, isso aqui são ondas de choque normais, né? Ao escoamento, mas tem a onda de choque lateral, que tem muita visualização que você vê na internet, né? Isso aqui é a vista superior do avião, não parece, mas é. E aí você vai formando as ondas de choque laterais, tá? E aí o que acontece? À medida que você vai se aproximando do escoamento, né, hipersônico, essas ondas de choque vão se aproximando da estrutura e aí vai tendo um aquecimento. Por isso que quando você tem a entrada na atmosfera, não sei se vocês já viram esses filmes de negócio espacial, né? Você vê que o cara para entrar lá ele vai criando uma onda de choque assim, né? E aí por isso que ele é meio rombudo, né? Eles foram melhorando essa geometria. Porque se você colocar ele como um foguete, né? Assim, ó, pontudo, a onda de choque fica muito próximo da estrutura, né? E essa região aqui tem um aquecimento excessivo, tá? Mas isso aí é coisa para quem gosta de negócio de aeroespacial, avião. Aqui é realmente para mostrar essas diferenças do escoamento, tá? Espero que tenha ajudado aí no entendimento. Também não sou especialista em aeronáutica, né? Então, tem coisa que não dá para falar de tudo, né? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação, só para não ficar muito longo, tá? E a gente vai para a parte transiente.